Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o canal Kairos e hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o poder do Espírito Santo na pregação do Evangelho. Mas antes eu quero te convidar para deixar o seu like aí, se inscrever no nosso canal e depois compartilhar nas suas redes sociais. Beleza? Bora lá? Bom, então o texto que eu quero tomar por base aqui é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Voltando aqui algumas páginas, 2 páginas, em Atos, ainda em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vemos Jesus deixando uma ordem expressa aos apóstolos de que eles permanecessem em Jerusalém. Isso está no versículo 4 do capítulo 1 de Atos. Que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto recebessem o poder que Jesus havia lhes prometido. Os apóstolos passam a se reunir, a viver juntos todos os dias, e no dia de Pentecostes eles estavam, como faziam todos os dias, orando, jejuando, e de repente veio do céu um vento impetuoso, encheu toda a casa. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que repousaram em cada um deles, e aconteceu então o que nós conhecemos como o Pentecostes. O que me chama a atenção é que no versículo 14 do capítulo 2, a palavra diz que Pedro, colocando-se em pé. Pedro foi batizado com o Espírito Santo, Pedro foi revestido, Pedro falou em novas línguas, Pedro sentiu e viu e pôde até ouvir ali o poder de Deus. A casa foi cheia do Espírito Santo. Todos foram atingidos por este fenômeno espiritual. Mas perceba que a palavra diz que Pedro, para pregar, colocou-se em pé. Isso nos deduz que Pedro não estava nem sapateando, nem rodopiando, não estava correndo, ele não estava rolando pelo chão, não estava tendo ataques de histeria. Pedro foi batizado com o Espírito Santo, falou em línguas estranhas, mas permaneceu do jeito que estava, de joelhos ou sentado, porque ele colocou-se em pé para pregar a palavra. Ele se destacou quando ele se colocou de pé, porque todos eles permaneceram prostrados, sentindo a graça, sentindo a presença, sentindo a glória de Deus. Isso já é um recado para muitos que acham que ser batizado com o Espírito Santo é dar escândalo, é fazer movimentos. Enfim, isso não aconteceu e não tem necessidade nenhuma de acontecer, embora muitas vezes nós sintamos a emoção de estar sendo agraciados com a presença de Deus. Mas devemos nos sujeitar ao nosso espírito e devemos manter a ordem e a decência. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar. Pedro coloca-se em pé e prega. Quando ele prega, a multidão que o ouve fica compungida, constrangida. Aquela multidão de judeus e de outras nacionalidades que também ali estavam, eles sentem-se tão amargurados com o peso da condenação pela pregação de Pedro, porque Pedro diz: esse aí que vocês condenaram, que vocês crucificaram, que vocês blasfemaram, é ele quem está nos dando o poder para falar em outras línguas, para falar em outros idiomas. É ele quem está me dando autoridade para pregar e falar acerca do reino de Deus. Esse que vocês condenaram, que vocês crucificaram. E logo virá a condenação sobre aqueles que não se arrependeram. A pregação de Pedro foi sobre arrependimento. A pregação de Pedro foi sobre contristar-se pelo pecado. Pedro não falou em nenhum momento sobre bênçãos.
Pedro não falou em nenhum momento sobre vitórias, sobre triunfalismo. É claro que a salvação é acompanhada de bênçãos. Mas Pedro em nenhum momento enaltece o homem. Ele engrandece a Deus. Perceba que o texto de Atos dos Apóstolos diz que quando eles foram revestidos, começaram a falar em outras línguas das grandezas de Deus e não das grandezas do homem. O que nós vemos hoje ser pregado nos púlpitos, nos vídeos de internet e nos evangelismos, enfim, é que o homem ele é um ser especialíssimo que tem que ser abençoado, que ele precisa ser rico, que ele precisa estender a mão para Deus e Deus vai fazer tudo o que ele quiser. Tudo que ele necessita, Deus vai dar de baciada. E não é bem isso a pregação do Evangelho, queridos. Me desculpe se você se frustrar com o que eu vou dizer, mas o seu sucesso nessa vida nada tem a ver com a salvação em Cristo, a salvação da cruz de Cristo. O seu sucesso material, financeiro, amoroso, nos seus relacionamentos, nada tem a ver com a propiciação que foi feita na cruz do Calvário. E se você acredita que essa foi a razão por Jesus ter morrido no Calvário, sinto te decepcionar, mas não foi. Jesus morreu no Calvário porque você é um pecador, assim como eu, irremediável. Sem conserto, nós não teríamos e nunca haveria uma maneira de pagar a dívida que temos diante de Deus pelo nosso pecado, porque Deus é um Deus santo, extremamente santo. E é exatamente sobre isso que Pedro fala, sobre a santidade, sobre a grandeza de Deus e a pequenez e a insignificância do homem. E o que me chama muito a atenção nesse texto, no versículo 37, é que depois de Pedro pregar, depois de Pedro explicar, dissertar ali sobre salvação, céu, inferno, de uma forma muito objetiva, Pedro estava cheio do poder, Pedro estava cheio do Espírito Santo. Mas você não percebe nem Pedro, nem João, nem André, nem Matias, ninguém fazendo apelo. Ninguém foi até os pecadores e disse: quem aqui quer aceitar Jesus hoje como Salvador? Porque eu tenho para mim, queridos, eu, Renato Machado, eu tenho para mim que nós não temos que aceitar nada. É Jesus quem nos aceita na presença dele ou não. Por isso que Paulo disse em Romanos capítulo 12, oferecei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque é Ele quem nos aceita na presença dele, e não nós que aceitamos ou deixamos de aceitar a Jesus. Mas enfim, o apelo não partiu dos apóstolos, o apelo partiu da multidão. É a multidão que vai até Pedro e diz: que faremos então, irmãos, se nós matamos aquele que é a expressa imagem do Deus vivo? Que faremos, irmãos? O apelo partiu da multidão. Uma pregação cheia do poder do Espírito Santo, ela compungiu, ela constrangeu, ela fez com que aquela multidão ela sentisse o peso da condenação e a necessidade da salvação. É isso que a pregação evangélica faz. É isso que o ensino da palavra faz. Agora, o que eu tenho visto ultimamente, a maneira como as igrejas têm usado para atrair pecadores, principalmente jovens, estão inventando cultos de toda maneira. É culto das antigas, culto dos anos 60, culto não sei do que. Eu já vi um culto que os homens vão de uma cor de roupa, culto de jovens. Mas que culto? É uma festa, um encontro, é uma reunião, é qualquer coisa menos culto. Agora, quando nós olhamos para os padrões bíblicos, vemos que isso não tem nada a ver.
Isso não consta nos ensinos de Paulo, não conta nos ensinos dos ensinos de Jesus. Mas por que então que as lideranças atuais estão tomando essas iniciativas meio que bizarras, diferentes? Porque falta-lhes o poder do Espírito Santo. Hoje dificilmente você entra num culto de domingo e a pregação da palavra de Deus, ela vai levar pecadores a se arrepender. Porque a pregação hoje é quem quer ser rico, levanta a mão. Quem quer vencer, levanta a mão. Quem quer pisar na cabeça do diabo, levanta a mão. Quem quer dar risada dos seus inimigos, levanta a mão. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Você que quer pisar no seu inimigo. Isso não é evangelho. Então falta o poder do Espírito Santo. Porque no poder do Espírito Santo nós vamos falar da grandeza de Deus. E quando nós falamos da grandeza de Deus, automaticamente nós falamos da baixeza do homem, da pequenez do homem e da realidade e da veracidade que é o inferno e a condenação eterna. Quando nós falamos da grandeza de Deus e da sua santidade, automaticamente nós somos levados a falar também da condenação que existe de uma vida sem Deus. Agora, por falta do poder do Espírito Santo na pregação da palavra, hoje nós vemos tantas coisas para atrair pessoas, mas não vemos a pregação verídica, a pregação verdadeira, a pregação que leva o pecador a pensar, a raciocinar, se vale a pena ele continuar na vida que está levando, porque haverá uma condenação eterna, ou se vale a pena ele se humilhar e se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus e caminhar rumo ao céu. A minha reflexão de hoje com vocês, queridos, é sobre o que estamos fazendo para buscar essa autoridade do Espírito Santo na pregação da palavra. Não é fazendo culto diferente, não é fazendo festa na igreja, não é colocando boné em Jesus, não é falando que ele é legal, um cara boa pinta, que ama todo mundo e está fazendo bem para todo mundo. Não é. Ele é o cordeiro, mas ele é também o leão. Ele é advogado, mas também vai ser juiz um dia. Ele tem o poder de lançar-nos a nós todos na escuridão das trevas. E ai de nós, se a misericórdia dele não nos alcançar. Eu me lembro da palavra de um irmão, eu não sei o nome desse irmão, mas é a palavra de um missionário, que ele disse assim: se ainda assim, no último dia, Deus decidir lançar a igreja no inferno, lançar o salvo no inferno, ainda assim lá no inferno, ele merecerá a honra dos nossos lábios. E se o centro da pregação de qualquer igreja, qualquer denominação, não for Jesus, não for a salvação em Cristo, ela não é igreja, ela não é cristocêntrica, ela não é salva. A mensagem da cruz é a mensagem do Evangelho. É: arrependa-se dos seus pecados, busque a Deus e viva uma vida de santidade. Não precisamos inventar nada. Não precisamos trazer coisas novas. Não precisamos enfeitar a igreja, nem nos vestir de maneira diferente. Precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida para pregar a palavra com autoridade. E o pecador, através do Espírito Santo, que é só Ele, através do Espírito Santo, o pecador vai se arrepender. Amém, meus queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê poder, nos dê graça para continuarmos rumo à nossa salvação. Que Deus em Cristo os acompanhe. Amém.